A partir de agora, Palavra do Dia, com o pastor Márcio Cândido. Que a santa paz do Senhor Jesus esteja com você nesta tarde de terça-feira. Tarde porque eu estou gravando aqui à tarde, né? Não sei que horas você vai conseguir ouvir, mas que esse dia seja abençoado por Deus em sua vida. Aqui é o pastor Márcio Cândido, da Igreja Águas do Altar. Que Deus abençoe a sua vida, você que é meu amigo, você que é membro de uma igreja onde eu congreguei, você que é meu parente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 16 de abril do ano de 2024. Hoje seria aniversário da minha irmã mais nova, que Jesus recolheu. Leninha faria hoje aniversário. Fica aqui em memória a ela esse dia tão especial. Queridos, hoje, terça-feira, em Francisco Morato, na casa da pastora Kelly, nós temos o GC, o Grupo de Comunhão, que é a nossa célula que acontece a cada 15 dias em Francisco Morato. Então você que é de Francisco Morato, você que é de Caieiras, você que é da cidade de Franco da Rocha, pode estar com a pastora Kelly hoje. Entre em contato aí no nosso WhatsApp que a gente passa o endereço para você. Hoje às 7 horas da noite, Grupo de Comunhão em Francisco Morato, no bairro Vassoura 1. E também hoje à noite, para os casais, nós temos a live de casais no Águas do Altar, Facebook e Instagram. Convide o marido, convide a esposa para assistir essa live e ser edificado através da palavra de Deus. E também, obviamente, as experiências de vida que minha esposa e eu tivemos, né, ao longo desses 25 anos de vida a dois, a experiência dela como terapeuta, como psicanalista terapêutica, né, tudo isso para tentar ajudar os casais a se encontrarem. Bom, vamos à palavra do Senhor de hoje, carta de Tito. Talvez você nem saiba, né, que quem não tem muito hábito de ler, mas existe o Tito, que foi um discípulo de Paulo. E Paulo escreveu esta carta a Tito, que foi um pastor de uma determinada igreja. E ele escreve dizendo, Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste século presente sóbria, justa e piamente. A graça hoje é um assunto, eu não diria polêmico, mas intrigante e que gera muita, mas muita discussão. Porque o que é a graça? É o favor não merecido. Então uma pessoa pode ter uma vida de pecados e a graça alcançá-la. Por exemplo, aquele ladrão da cruz viveu uma vida na criminalidade, mas faltando pouco tempo para morrer, ele vê em Jesus o seu Senhor e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem era merecedor? Será que ele vai ser merecedor só porque ele olhou para Jesus e viu a salvação ali? A graça o alcançou. Foi a graça de Deus que alcançou ele. E pela graça sois salvos, diz a palavra. Porém, a grande discussão dos dias de hoje é até onde vai essa graça? Porque as pessoas elas são alcançadas pela graça e continuam pecando ou fazendo atos pecaminosos, ou como diz aqui nesse texto, impiedade. É importante saber que a palavra concupiscências, a concupiscência é uma palavra que significa os nossos desejos, as nossas vontades. Então a palavra está dizendo das concupiscências mundanas, coisas deste mundo. Eu sei que existe um tempo de Deus para cada pessoa, mas não tem jeito. A graça pode te alcançar? Pode. Mas entenda uma coisa aqui nesse texto. Vivamos neste presente século, ou seja, a salvação, ela é o que vai acontecer na nossa vida pós a morte ou arrebatamento.
É a salvação para a vida eterna. Então nós estamos falando de uma segunda vida, podemos dizer assim. Nós estamos falando do pós-morte. Só que o texto aqui está falando da vida deste século presente, ou seja, desse tempo que nós vivemos na Terra. Então, se eu conseguir explicar para você, que o Espírito Santo me dê graça nessa hora. Bom, você tem uma proposta de Deus para a sua vida. Viver esta vida aqui mundana, terrena. Mundano aqui não significa que é dentro ou fora da igreja, mas deste mundo. Viver a vida aqui na Terra. A grande pergunta é, quando você morrer, quando findar o seu tempo aqui na Terra, o que vai ser da sua alma? Para onde ela vai? Eu não quero viver condenação eterna. Eu não acredito em inferno. É um direito seu. Mas a Bíblia Sagrada não falaria sobre isso. Jesus não perderia seu precioso tempo falando sobre um lugar onde há pranto e ranger de dentes. Jesus não perderia seu tempo contando a parábola das 10 virgens, que 5 foram parar no lago de fogo e enxofre. Bom, o pós-morte é do que nós estamos falando, mas a palavra está dizendo, porque a graça de Deus ela é manifestada trazendo salvação a todos os homens, todos, brancos e negros, magros e gordos, ricos e pobres, homens e mulheres. Para todos é manifestada a salvação. Mas olha o que a palavra vai dizer, ensinando-nos que, renunciando à impiedade. O que é impiedade? É você ser impiedoso ou você não ter piedade do próximo. Isso aqui não fala sobre você, fala sobre o outro. Você passa a perna, você mente para o outro, você prejudica o outro para sobressair-se, você engana para poder ter lucro. Isso é uma pessoa impiedosa, você não tem piedade do outro. E eu sei que isso é algo tão natural para nós nos dias de hoje. Por isso que a palavra diz que nós temos que renunciar isso. É uma decisão. Eu não vou mais ser impiedoso. Eu não vou mais prejudicar o outro para ter lucro. Eu não vou mais mentir para poder sair de uma situação prejudicando o outro e eu me livrando. Aí a palavra fala das concupiscências mundanas. E vale a pena eu passar para vocês uma coisa aqui, que a irmã Luísa Jäger, lá de Niterói, no Rio de Janeiro, ela sempre me corrigia, porque eu falava concupiscências, não é ciência, porque ciência tem a conotação de saber, mas a concupiscências é uma atitude que às vezes a pessoa faz involuntariamente. Então concupiscência é os desejos, as vontades mundanas. Então nós temos que abrir mão disso. A gente quer fazer, mas a gente precisa renunciar. Não dá para eu viver na graça e continuar vivendo na vida de bebedeiras e glutonarias e sexualidade liberada. Se a graça me alcançar, eu vou precisar renunciar isso. Então o evangelho é para uma vida de renúncia. Você vai ter que ter coragem de abrir mão desse teu desejo. Você vai ter que pedir força ao Espírito Santo e dizer, eu preciso abandonar essa prática. A graça me alcançou, mas eu não posso continuar. Eu preciso de transformação. Para viver neste século presente, uma vida sóbria. Então, a pessoa viver totalmente sem consciência, não tem como. Se a graça te alcançou, você vai viver sóbrio, você não vai mais viver dependente de álcool, de droga, de remédio. Uma vida justa e piamente, ou seja, piedoso com o próximo. Que o Espírito Santo te ajude a discernir esta palavra. Que o Espírito Santo te ajude a colocar isso em prática. Eu sei que hoje a palavra ficou longa porque não é um texto fácil de entender, são muitos critérios, mas eu creio, peça ajuda ao Espírito Santo e você vai conseguir. Vamos orar por isso? Senhor Deus amado,
ajuda esse teu filho, essa tua filha, a conseguir deixar, abandonar, renunciar às práticas da impiedade, às práticas da injustiça, às concupiscências da carne, os desejos carnais, os desejos do seu corpo para servir ao Senhor. Porque ser alcançado pela graça não é entregar a vida a Jesus, frequentar uma igreja e continuar nas concupiscências carnais. Não, é uma renúncia diária, dia após dia. A oração que faço hoje é pedindo que o Espírito Santo nos dê forças para podermos vencer a nós mesmos e vencer todas as investidas do maligno. E sendo assim, poder ser alcançados pela graça e viver neste século presente a tua paz e no porvir a vida eterna. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia.